Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, no Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelo planeta em que vivemos, por todos esses irmãos que se encontram acamados nos hospitais, pelos que estão pelas ruas e por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje estudaremos o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, de meu Pai, Instrução dos Espíritos. Neste capítulo, estudaremos diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destino da terra e causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Iniciaremos com diferentes estados da alma na erraticidade. E esse capítulo nos diz, o item 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejai vós também. Está em João, capítulo 14, versículo 1 e 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz dos espíritos na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais. O meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possui, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indivisível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então vamos entender um pouquinho primeiramente sobre o que vem a ser a erraticidade. E aí buscamos no Livro dos Médiuns, no livro Céu e Inferno e alguns outros livros para nos ajudar a ter base para entender um pouquinho essa leitura do Evangelho. Erraticidade é o estado em que se encontram os espíritos errantes ou erráticos, isto é,
não encarnados em processo de evolução durante o intervalo de suas existências corporais, conforme definição dada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. A duração em que o espírito permanece na erraticidade e as condições dessa vivência variam, havendo relação direta com o adiantamento espiritual de cada espírito e das suas necessidades evolutivas, podendo essa permanência durar muito, pouco ou custar longo em circunstância desde o ditoso ao penoso. Não é o mesmo estado de que gozam os espíritos puros, aqueles que já percorreram toda a trajetória evolutiva e que não mais precisam reencarnar para fins de aperfeiçoamento. Estes, então, desfrutam da plenitude da vida espiritual. E a erraticidade na codificação espírita? Na codificação espírita, as primeiras referências relacionadas encontram-se já no tópico 6 da introdução do Livro dos Espíritos, que nos diz: deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saiu, para passar por nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e definida, estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos a todo o instante. É toda uma população invisível, movendo-se em torno de nós. Então, olha que interessante, né? Está aqui, está entre nós, né? E como é que funciona essa questão de sintonia, né? Vamos entender um pouco essa questão da erraticidade e falar um pouco dessa questão. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, em Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, no item 6. Na sequência do mesmo livro, o tema é desenvolvido com mais detalhes no capítulo 6 da segunda parte da Vida Espírita. E o que diz a análise etimológica de erraticidade? Erraticidade vem de errante, e vamos citar um deles, que não tem residência fixa, que vive como nômade, como andarilho. Na definição oferecida pela codificação espírita, erraticidade está mais alinhada com a primeira significação, no sentido de que o desencarnado não está alocado num corpo físico, não devendo ser associado com a conotação de alguém que comete erros, ou um espírito inferiorizado, uma vez que entre os errantes estão entidades de todos os graus evolutivos, abaixo dos espíritos perfeitos. Então, não podemos, de forma equivocada, ligar a palavra errante à questão do erro. Não é isso, né? Então, como ele nos diz aqui, é a situação em que o espírito não está alocado num corpo físico. E aí, ele está onde? Na erraticidade, tá? Continuando, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Questiona. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então não podemos entender que a erraticidade por si só sinaliza a questão da inferioridade. Como o Livro dos Espíritos nos diz, não, pois há espíritos de todos os graus, né? A encarnação é um estado transitório. E continuando, qual a duração da permanência na erraticidade? Aí ele responde, né? Também está aí no Livro dos Espíritos, questão 224, Vida Espírita.
A fim de alcançar a perfeição a que todos os espíritos estão destinados, as individualidades precisam desenvolver suas capacidades intelectuais e morais, razão pela qual passam por tantas experiências necessárias reencarnatórias. Entretanto, a reencarnação não é necessariamente imediata, podendo assim haver um intervalo mais ou menos longo durante o qual a alma desencarnada é chamada espírito errante. A duração da erraticidade guarda relação com a justeza das coisas, as necessidades do espírito em evolução e das circunstâncias desencadeadas por suas ações em face do seu livre-arbítrio. No entanto, posto que o espírito errante carece cursar sua estrada evolutiva, a erraticidade, que pode durar de algumas horas a milhares de séculos, é necessariamente temporária e mais cedo ou mais tarde o desencarnado terá de tornar a uma vivência reencarnatória. Está em O Livro dos Espíritos, questão 224A, Vida Espírita, no capítulo 6. Nos mundos menos evoluídos, os espíritos têm corpos mais grosseiros, sofrem limitações físicas e passam pelo processo de morte e renascimento com mais complicações. Faz-se necessário, então, um intervalo na erraticidade, mais ou menos longo, para que os reencarnantes possam melhor condicionar seus planos evolutivos. Então depende de cada um, não é? Depende de cada espírito e na condição que ele está. Não tem como a gente definir quanto tempo ele vai passar na erraticidade, né? Como o Livro dos Espíritos nos diz, depende do que ele fez do seu livre-arbítrio, né? Se é necessário ou não um intervalo maior na erraticidade. E aí, complementando, ele nos diz: essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É um questionamento. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem os estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Está na questão 224b, Vida Espírita, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, né? E aí falando um pouco sobre a situação espiritual na erraticidade. Apenas pelo efeito da morte, em decorrência da falência do corpo físico. Então ele só passa né? Ele só passa a viver no plano espiritual, né? Como dissemos, na erraticidade em decorrência da falência do corpo físico. O espírito errante não deixa de ser a continuação da personalidade outrora encarnada. Então, desmistifica aquela questão de que, porque ele desencarnou, ai, coitadinho, virou bonzinho. Não existe isso, né, gente? É uma continuação da personalidade que tivemos aqui encarnado, ou seja, continuamos ser aquilo que sempre fomos, né? Se gostávamos das coisas de brincar, de mentir, de ludibriar, continuaremos fazendo as mesmas coisas, né? Desta forma, podem conservar na erraticidade as mesmas más paixões e perturbações de quando estavam encarnados, condicionando assim a sua situação no mundo espiritual aos seus méritos. Então não adianta pensar que quando desencarnarmos, nossa, vou para uma colônia, vou ficar num lugar de luz, vou ficar na companhia de espíritos bonzinhos, de só espíritos, né?
Se eu não fiz por onde merecer essa condição, como é que eu posso almejar ter essa condição lá na frente? Então, é de acordo com os nossos méritos, né? Portanto, sua felicidade ou desdita no plano invisível se relaciona com seu estado evolutivo. Sobre essa questão, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, item Código Penal da Vida Futura, ele nos diz: não há uma única imperfeição da alma que não importe terríveis e inevitáveis consequências, como não é nenhuma só qualidade boa que não seja fonte de um prazer. Ação e reação. Tudo aquilo que eu plantei, eu vou colher, né? Coisas boas e as coisas más. Não adianta. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E nem a nossa consciência, que a partir do momento que eu busco esse processo de evolução, ela se torna como um juiz em nossa vida, cobrando que a gente se redima sobre aquilo que eu fiz, que a gente melhore, que a gente resolva aquela questão. Então, eu preciso voltar e resolver. Eu não tenho como simplesmente esquecer, como a gente às vezes faz, né? Coloca embaixo do tapete e deixa lá escondidinho, ninguém vai ver. Não dá. A minha consciência vai me cobrar por essa reparação, né? E continuando, ele fala: assim a soma das penas é proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. Por exemplo, a alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que a metade ou um quarto, menos sofrerá. Extintas todas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 imperfeições tem mais satisfação do que a outra menos rica de boas qualidades, tá? Essa citação está em O Céu e o Inferno, capítulo 6, Código Penal da Vida Futura. E continuando, espíritos mais adiantados têm um espírito sutil e com facilidade transcorrem os diversos mundos do plano espiritual e melhor interagem com as demais entidades. Enquanto isso, os mais atrasados se sujeitam às limitações do seu estado evolutivo, que lhe interdita o acesso aos mundos superiores e lhe priva a convivência com os seres mais adiantados, sem a permissão deles. Se bastante materializados, esses espíritos inferiores continuam atrelados fisicamente ao mundo de onde desencarnou, sofrendo as limitações de sua condição material. Vamos falar um pouquinho de evolução na erraticidade e os mundos transitórios, porque abordaremos todas essas questões nos capítulos seguintes desse trecho do Evangelho. A vida na erraticidade é também uma oportunidade de evolução espiritual. O espírito progride na erraticidade? E ele nos responde: pode melhorar-se muito, conforme a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, é na existência corporal que ele põe em prática as ideias que adquiriu. Então, eu faço meus planos e aqui eu venho colocar em prática. Certo? O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 230. Dentro desse plano de ascensão espiritual, os errantes podem receber certas incumbências de entidades elevadas e, desta sorte, realizar missões para promover o bem comum. Está em Livro dos Espíritos, questões 568 e 569. Dentre estes estão os benfeitores, que inspiram a humanidade, por exemplo, para a propagação do Espiritismo. Para possibilitar o refazimento dos reencarnantes, não há no plano invisível infinitas habitações temporárias, estações de repousos e tratamento, chamadas de mundos transitórios, também conhecidos como colônias espirituais,
cujo exemplo clássico é o livro Nosso Lar, descrita pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E aí ele nos diz, no livro dos Espíritos, sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de acampamentos, de campos onde descansem de uma longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São entre os outros mundos posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso aonde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Está em Vida Espírita, capítulo 6, do Livro dos Espíritos, questão 234. Os mundos transitórios possibilitam o agrupamento de inteligências e forças que aí constrói verdadeiras oficinas de aprendizado e trabalho colaborativo em prol da evolução dos que lá estão estacionados e ainda daí podem estender semelhantes benefícios a outros mundos. Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Questão 235, do Livro dos Espíritos. Os mundos transitórios podem cumprir ainda um importante papel de ajudar o errático no planejamento da sua reencarnação, estabelecendo laços de amizade e cooperação entre os espíritos, desejosos de progredir e benfeitores, já experientes na senda da evangelização. Um caso emblemático é o da elaboração do plano reencarnatório de Segismundo e Missionários da Luz, do espírito livro, ditado pelo espírito de André Luiz na psicografia de Chico Xavier. E aí, meus irmãos, para concluir de forma resumida esse estudo que nós fizemos sobre erraticidade, sobre espíritos errantes e entender um pouquinho a introdução desse capítulo no Evangelho, entendemos que conforme nos esclarece o estudo, existem inúmeras moradas na casa do Pai. E somos destinados a estas moradas de acordo com o nosso processo evolutivo e de acordo com a nossa sintonia. E pensando na questão de evolução, cabe a cada um de nós iniciar o processo de reforma íntima, que tanto se fala, que nós já falamos inúmeras vezes, que a gente fala, que a gente ouve, como orientação dos espíritos, ou nos livros ou no estudo. Para quê? Qual o intuito disso? De usufruirmos da tão esperada felicidade, visto que nós já vimos aqui que a natureza não dá saltos. Não podemos almejar habitar mundos felizes se quer usufruir de uma vida feliz na erraticidade, habitando esses mundos intermediários, como ele mesmo colocou, se não buscarmos essa felicidade agora, hoje, neste momento, com a nossa família, dentro do nosso lar, com as pessoas que estão à nossa volta, vivendo o quê? Os ensinamentos de Jesus e buscando colocar a cada dia em prática. Assim subiremos degrau a degrau essa nossa escala evolutiva, E como nos diz o Evangelho, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas, de acordo com o seu adiantamento, de acordo com o adiantamento de cada um de nós, E para finalizarmos a leitura e complementar a leitura desse capítulo, eu trago uma mensagem extraída do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. É o item 72, contempla mais longe. Porque com a mesma medida em que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas, versículo 6, 38.
Para o esquimó, o céu é um contingente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio deste mundo, para o sábio, este mundo é os círculos celestiais que o rodeiam, são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do teu caminho. Se dúvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se tu habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com gênios que invocas. Se detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Tudo que a gente emana para o universo, ele devolve para nós. Que possamos então encerrar essa leitura de hoje vibrando muito amor, muita paz a todos nós e receber isso em troca do universo, porque é o que precisamos neste momento. Confiança, fé e muito amor. Fiquem com Deus e boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E como toda quarta-feira, nós damos início contando uma pequena história. Hoje eu me lembrei de uma que eu há muito tempo havia contado aí na União, cujo título é Menininha Maravilhosa. E nos diz até assim o seguinte: no começo, uma frase do Leonardo Boff que diz assim: os mortos são apenas invisíveis, mas não ausentes. E vem aí a nossa historinha. No consultório, uma batida frenética à porta do médico. Uma batida forte, urgente, como ele jamais tinha ouvido. Entre, entre, o médico falou, impaciente. Entre antes que você desperte um morto. E entrou uma pequena menina amedrontada, uma criança com não mais de que 9 anos de idade. Oh, doutor, eu o imploro, por favor, venha comigo. Minha mãe está morrendo. Ela está muito doente. Eu não a atendo em casa. Traga sua mãe aqui. Mas ela está muito doente. Você tem que vir, ou ela morrerá. O médico, tocado pelo desespero da menina, decidiu ir. Ela disse ao médico que ele seria abençoado, mais do que ele poderia imaginar. Ela o levou até em casa. A mãe dela, muito doente, não pôde sequer levantar a cabeça, mas
seus olhos clamavam por ajuda e o médico a socorreu. Ela teria morrido naquela noite se não fosse a atitude da menina. O médico baixou a febre dela e partiu. Na manhã seguinte, voltou à casa daquela senhora para ver como ela tinha passado a noite. E ela estava muito melhor. Ela elogiou o médico por tudo que ele tinha feito, mas ele retrucou dizendo que ela teria morrido se não fosse a ação daquela menina. Você deve estar orgulhosa por sua pequena menina. Ela que me fez vir até aqui. Ela é realmente uma menininha maravilhosa. Mas, doutor, disse, minha filha morreu há mais de 3 anos. A foto na parede é da pequena menina que você conheceu? As pernas do médico tremeram. A foto na parede era da mesma pequena menina que ele tinha atendido. O médico ficou imóvel por algum tempo e abriu um sorriso. Ele estava lembrando daquela batida frenética à porta do seu consultório e do pequeno anjo bonito que tinha caminhado até ele. Você será abençoado mais do que pode imaginar. Até aí, a nossa historinha, né? Muito interessante aí para a gente se lembrar aí das historinhas lá da nossa casinha amarela antes do início dos trabalhos. Bem, agora vamos então à leitura do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Lembrando então que estamos lendo o capítulo 15, né? Que fala da psicofonia, e estávamos lendo o item 2, cujo título é Gradações da Passividade. Então nós havíamos parado já no parágrafo bem aqui embaixo, onde terminando diz dar passividade. E a continuidade da leitura. Encontro no Webster, dicionário inglês da J.C. Mercian, segunda edição, a matização que buscamos. No verbete sobre o termo passivo, os dicionaristas americanos propõem as seguintes nuances: receber ou suportar sem resistência ou reação emocional. Submissão paciente, em outro sentido, inativo e inerte. Podemos observar, portanto, que a passividade é graduada, é matizada, como muito bem afirmou Kardec com sua indiscutível competência de linguística. Receber uma comunicação sem resistência e transmiti-la fielmente, sem reações emocionais, é dever do médium responsável. Não deve, porém, entregar-se indolente ou indiferentemente ao espírito manifestante para que ele diga o que quiser e faça o que bem entender com o seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos ou a sua falta de cultura. Precisa o médium dispor de uma bem treinada passividade que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações uma passividade seletiva que lhe permita uma boa filtragem da comunicação, mas que não se deixe dominar pelo comunicante ao ponto de este forçar a sua passagem com qualquer tipo de material. A palavra filtragem proporciona, aliás, uma boa noção do que estamos desejando caracterizar, pois o filtro não acrescenta nada à água que recebe para uso posterior, mas também não permite que passem os detritos porventura
contidos nela. Ademais, se a água é pura, nada há a temer ou a reter, mas se ela se apresenta turva e cheia de impurezas, é sua função barrar a passagem de tais impurezas. Já vimos o que sugere Boddington para que isto seja possível. E a chave deste segredo está no comportamento do médium como ser humano. Pessoa controlada, serena e equilibrada será um médium controlado, sereno e equilibrado. Além do mais, o espírito do médium nunca está inconsciente, ou então estaria completamente alienado e não seria um médium confiável. A sua consciência ausenta-se temporariamente do corpo físico, enquanto este serve de instrumento para que a manifestação mediúnica se produza, mas não deixa de funcionar alhures no veículo perispiritual. Atentos à conceituação proposta pelo dicionário latino e pelo americano, podemos resumir, para concluir, que passividade é uma atitude de calma, de atenta e responsável receptividade, sem resistência ou reações desnecessárias. Uma atitude paciente e até tolerante, se for o caso, mas nunca submissa, inerte, desleixada, indolente, apática ou indiferente. Da próxima vez que ouvirmos, portanto, alguém dizer que os médiuns devem dar passividade, é bom ter em mente o que significa isso, com a maior nitidez e convicção, pois o médium pode e deve interferir quando for necessário filtrar a comunicação carregada de impurezas, mas deixar que ela siga o seu curso fluentemente, com paciência e tolerância. Sei que a posição é difícil. O exercício, correto da mediunidade é difícil mesmo. E quem não estiver suficientemente preparado para a tarefa ou disposto a suportar seus contratempos e renúncias, deverá procurar outra atividade na seara. É melhor ser apenas um bom e silencioso frequentador de sessões de desobsessão para contribuir com o seu apoio ao trabalho do que aventurar-se como médium despreparado, que poderá causar consideráveis turbulências ao grupo. E aí vem o item 3, que fala sobre a responsabilidade mediúnica. Muitos acham bonito ser médium e veem os médiums envoltos numa auréola de prestígio e de energia. Há médiums que não apenas gostam disso, mas até estimulam admirações boquiabertas, como se fossem verdadeiros gurus. É inegável que a mediunidade, exercida com segurança, conhecimento, responsabilidade e humildade, é de fato coisa admirável de se observar em operação, seja pela qualidade dos fenômenos, seja pela limpidez das comunicações, escritas ou faladas. Não é uma beleza ler um soneto de Bilac ou um poema de Castro Alves que acaba de ser recebido pelas mãos de um Chico Xavier? Ou um livro como Memórias de um Suicida, pela Ivone Pereira? Claro que é.
É também emocionante assistir a um atleta bater um recorde mundial, a um virtuoso do piano ou do violino tocar uma bela sonata, mas poucos são os que pensam nos anos e anos de disciplina e renúncia, de estudo e aplicação que estão por trás de tais desempenhos. Mediunidade é um dom inato, mas como qualquer outra faculdade, pode e precisa ser desenvolvida e treinada. O bom corredor nasce com pernas fortes e longas, bom sistema respiratório, coração resistente, mas não nasce corredor. Ele precisa fazer-se e só o consegue quando se aplica com dedicação total ao desenvolvimento de suas metas. O médium em potencial não pode fazer por menos, se é que deseja chegar a dominar a sua instrumentação a ponto de cedê-la aos espíritos, ao mesmo tempo que mantém sobre ela sua atenta vigilância. Isto se aprende, se cultiva e se exerce. Desejo a seguir demonstrar, ao vivo, o que entendo por um médium responsável que, longe de entregar-se às cegas ao exercício da mediunidade, procura estudá-la, observá-la, esmiuçá-la nas suas mais sutis características, a fim de orientar-se devidamente, com um mínimo de riscos, pelos seus meandros, segredos e mistérios. Transcrevo para isso o depoimento escrito feito ao meu pedido por esse médium. Se a psicofonia apresenta variantes na sua mecânica, escreve ele. A psicografia. A psicofonia muito mais. O problema começa com a palavra incorporação, de vez que incorporar significa dar forma corpórea, juntar num só corpo, dar unidade, introduzir, embeber, entrar a fazer parte, juntar-se, entre outras conotações que encontramos no Novo Dicionário da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda. Por isso, muita gente acha que o espírito comunicante entra no médium para falar ou agir. A palavra, portanto, não está bem empregada. O que acontece, então, na chamada incorporação? Segundo informações de que dispomos, vindas de amigos espirituais e orientadores, é da minha própria experiência também, as coisas se passam da seguinte maneira. A entidade comunicante aproxima-se do aparelho mediúnico e as duas auras, a dele e a do instrumento, se unem. E então a entidade passa a comandar os centros nervosos do aparelho. Esse controle é exercido, obviamente, através do cérebro físico do médium, via perispírito, já que o espírito manifestante não pode comandar diretamente um corpo que não é seu. O que acontece, portanto, é que o espírito do médium cede o controle parcial do corpo, ao qual está ligado e pelo qual é responsável, ao comunicante, que, através do seu próprio perispírito, assume tais controles, enquanto
o perispírito do médium se coloca ao lado. É, pelo menos, o tipo de incorporação que ocorre comigo, diz o autor. Agora, vejamos bem. O espírito do médium não perde sua autonomia, nem sua autoridade e soberania sobre o corpo emprestado a outra individualidade que o manipula. O corpo é de sua inteira responsabilidade e somente através de seu perispírito pode a entidade desencarnada atuar sobre o mesmo. O espírito do médium empresta sua aparelhagem física, mas continua dono dela, vigilante, de olho o tempo todo, para certificar-se de que nada lhe aconteça. Tanto é assim que, se julgar necessário, poderá interromper a comunicação a qualquer momento. Não há, a rigor, mediunidade inconsciente. O espírito está sempre consciente e atento. A diferença está em que a consciência não se expressa, pelo cérebro físico, que naquele momento está sendo manipulado por uma mente estranha, mas sim no perispírito do médium, usualmente desdobrado e presente, a curta distância. Por isso se torna difícil ao médium registrar a comunicação transmitida por intermédio do seu cérebro físico, mas gerada por outra mente que não a sua. Ao retornar ao corpo, ele encontra vagas impressões do que por ali flui, vindo da mente do espírito comunicante. E coisa semelhante acontece com o sonho, do qual nem sempre podemos nos lembrar, porque as atividades desenvolvidas pelo sonhador não ficam registradas no cérebro físico, e sim na sua contraparte espiritual. E isso não quer dizer que a pessoa ficou inconsciente enquanto sonhava. Apenas não guardou a lembrança do que aconteceu e pensou. Isso se dá com certos tipos de mediunidade, como é o meu caso, diz o autor. Observe-se, contudo, que, quando digo passividade, não quero dizer inatividade, e sim entrega vigiada, cessão, empréstimo temporário. Muito bem? Então vamos parar por aqui e na próxima semana nós continuamos com a leitura aí do nosso livro, com esse tema tão interessante aí que nos fala sobre mediunidade. Vamos encerrar o nosso trabalho dando graças, como sempre, elevando a Deus os nossos pensamentos pela oportunidade bendita de estarmos juntos mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.